A dinastia carolíngia. No leito de morte, o Pipino Breve reuniu os filhos, Carlos Mano e o Carlos Magno, e certamente alguns bispos e tal, e dividiu seu reino entre seus dois filhos. O Carlos Magno era o mais velho, era o primogênito. Ele nasceu provavelmente em 742 e tinha por volta dos 20 e poucos anos, 26, 25, por aí. E o Carlos Mano nasceu por volta de 751 e tinha mais ou menos 16, 17 anos. Bom, o Pipino, ele repartiu o seu reino de uma forma um tanto estranha, porque os territórios do Carlos Magno, ele rodeava o território do seu irmão, e cada um teria uma parte da Aquitânia. A Aquitânia, desde os tempos dos merovingios, era uma região muito disputada, e o próprio Pipino, ele travou uma guerra de mais de 9 anos na Aquitânia. E alguns historiadores eles acham que provavelmente o Pipino queria que os irmãos colaborassem um com o outro, mas isso aí não foi possível, porque os dois eles eram rivais desde o início. Os dois não se batiam muito bem, e após se apossarem dos seus territórios, a rivalidade entre eles continuou. O Carlos Mano, ele casou-se com Gérbega, provavelmente filha de algum nobre, ou franco, ou lombardo, não sei. Não tem fontes que dizem a origem dela. Tem uma carta do Papa Estevão III, quando o Carlos Magno repudia a filha do Desidério, que mais tarde ele vai se casar com ela, a Desidéria, e o Papa diz que, pela vontade do Pipino, o pai deles, eles estavam unidos com mulheres bonitas e francas. Então leva a crer que nenhuma das duas eram francas, ou posso estar enganado. O Carlos Magno, ele teve um filho com Ermitrude, que provavelmente era uma filha de um conde da Borgonha. E o Carlos Magno deu o nome a esse garoto de Pipino. E mais tarde o Carlos Mano também teve um filho com a sua esposa, e deu o nome também do filho dele de Pipino também. Porém, esse filho do Carlos Magno, ele tinha uma deformidade na coluna vertebral. Mais tarde ele passou a ser conhecido como Corcunda. Esse rapaz, ele foi escondido pela família, e acabou que mais tarde ele tentou se rebelar contra o pai e acabou sendo confinado no mosteiro. Enfim. E em 769 estava tendo problema lá na Aquitânia, como falei, aquele território ali era complicado, e como era compartilhado, cada um administrava uma parte, eles marcaram um pouco afastado, a cidade de Moncontour, para se encontrarem e atacarem a Aquitânia, para tentar conter a rebelião que estava tendo lá. Porém, o Carlos Mano não apareceu. A relação deles era conturbada. O Carlos Magno ficou lá com seu exército aguardando, e o Carlos Mano não veio. E deixou o irmão dele numa situação difícil, porque a galera estava esperando a rapaziada que se juntar para atacar, e o cara não vem. Mas só que o seguinte, o exército do Carlos Magno, ele era bem preparado. Então, como era esse exército? Como falei no vídeo lá do Carlos Martel, os soldados guerreiros, eles não viviam apenas da guerra. Porém, os despojos de guerra eram uma coisa lucrativa para eles. Sua grande maioria, eles eram agricultores e vassalos também. E nessa época, o plantio era de subsistência, ou seja, o comércio era praticamente inexistente. E eles plantavam e cultivavam, criavam animais de abate e davam sua parte lá para o senhor lá, o suzerano, e alimentava sua família. O suzerano, ele tinha praticamente controle do vassalo.
Era o homem que controlava o homem. E esses suzeranos, eles dependiam também de soldados para proteger sua propriedade, seus vassalos, que lhe davam muito lucro. Esses caras, então, eles contratavam e também muitas vezes financiavam o treinamento de guerreiros. Por quê? Porque na época de guerra, o rei ele podia recrutar esses caras, esses soldados também, esses guerreiros. Porque as terras que eles tinham davam muito lucro, né? Inclusive, ela foi dada pelo soberano. E eles eram vassalos do rei. Porém, soldados não eram vassalos do rei, eles eram... Tem uma frase que fala: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. É exatamente isso. O soldado ele devia obrigação ao senhor de terra. E muitas dessas campanhas elas eram extremamente lucrativas, porque esses caras saqueavam mesmo, não queriam nem saber. Matavam e saqueavam, roubavam, tomavam, tudo que eles viam pela frente. Também tinha um detalhe: o equipamento de guerra era extremamente caro. Tem alguns historiadores que dizem que um capacete, ou um elmo, né, como eles dizem, era o preço de 3 bois. Um cavalo bom, um bom cavalo, custava o equivalente a 18 a 20 vacas. Ainda tinha outros equipamentos, treinamento, essas coisas assim. Por isso que um bom cavaleiro ele era valorizado. Pô, o cara carregava um monte de equipamentos valiosos, cara, com ele ali. E o exército do Carlos Magno ele tinha uma alta tecnologia para a época. Usava armaduras de escamas. E os caras tinham que pagar parte também do equipamento, que muitas vezes era financiado pelo suzerano. E os caras tinham que saquear e roubavam muito e matavam muito. Por isso que a gente vê na história, assim, quando os caras invadiam um povoado, eles, pô, a gente fica pensando, né, cara? Pô, esses caras não tinham um mínimo de sensibilidade de coração. Realmente era assim mesmo. Os caras eram ruins. Não tinha um negócio de amorzinho, carinho. Era dinheiro. A questão financeira, ela falava muito alto nisso também. E quanto mais campanha eles faziam, mais lucro eles tinham. O senhor lá, o suzerano e o soberano. O Carlos Magno, ele fez muita guerra, cara. Ele guerreou muito. O exército dele era muito bem preparado. No decorrer da história nós vamos ver que ele era um cara muito sinistro. Enfim. Então o Carlos Magno marchou com seu exército para Aquitânia sozinho. E acabou tendo sucesso nessa campanha. E conseguiu uma vitória esmagadora. E com essa vitória, o Carlos Magno recuperou o controle da Aquitânia. E anexou ao seu reino também a parte que era do seu irmão, que ele havia recebido como herança. Essa vitória ela foi importante para ele, porque o legitimou perante o seu povo. E isso lhe deu estabilidade e legitimidade ao trono, né, ao governo. Ao contrário do seu irmão, que certamente ele usou a estratégia errada. Ele não indo, muitos nobres e tal não sentiram muita firmeza nele, até porque ele era mais novo, né? E em 770, o Carlos se casa com a filha de Desidério, um rei lombardo, a princesa Desiderata. Os historiadores dizem que sob a influência da mãe dele, que queria uma aliança entre os francos e os lombardos. E nesse mesmo ano, o Carlos assina um tratado com o duque da Baviera, o Tarsilo III. Porém, não demorou muito, o Carlos Magno repudiou a sua esposa, a Desiderata. E o Desidério não gostou muito, né? Ficou meio enrolado. Então, o que ele fez? Ele se aproximou do Carlos Magno. Em 771, o Carlos Magno morreu, misteriosamente. Era novo ainda, tinha 20 anos, 21, 20, de 20 a 22 anos. E tinha apenas 3 anos que ele estava governando. Então, com sua morte, o que aconteceu? O Carlos Magno se apoderou do seu reino. E a esposa dele, a viúva, a Gerberga, com medo, né, fugiu para a Itália com seus filhos e pediu acolhida lá para o Desidério, o rei lombardo, rei sogro do Carlos Magno. Então o Desidério tentou legitimar o filho de Carlomagno como sucessor do seu pai, né? E a regência para Gérbio. Então ele foi até o Papa e pediu e
tal, mas o Papa não aceitou, não quis legitimar o garoto lá e a viúva. Pouco tempo depois, o Desidério voltou a tentar fazer aquela expansão territorial na Itália. Em 771, o Carlos Magno se casou com Hildegarda, que era bem jovem e provavelmente filha de algum nobre do reino onde o Carlomano governou. Sabe-se também que o irmão dela era tipo um braço direito do Carlos Magno. A Hildegarda acompanhou o Carlos Magno em suas campanhas e na Itália ela deu à luz a Adelaide, que morreu no caminho de volta para a França. E também durante a campanha para a Espanha, em 778, ela deu à luz aos gêmeos Luís e Lotário. Ela era uma mulher muito religiosa, bonita, inteligente, e ela e o Carlos Magno tiveram 9 filhos. Ela morreu de parto do seu 9º filho, que na verdade era Hildegarda. E após a sua morte, o Carlos Magno casou-se com Fastrada. Então, quando o Carlos Magno assumiu o controle dos francos, os francos eles controlavam a Neustria, a Austrácia e Borgonha, e também Provença e Alemanha. Mas a Aquitânia, Baviera e a Frísia eram territórios semi-autônomos, como nós já vimos, né? Do outro lado do Canal da Mancha tinha o reino dos anglo-saxões. Os muçulmanos eles ocupavam a Espanha, na Península Ibérica, que ficava do outro lado dos Pirineus. O Califado Omida de Córdoba detinha esse controle desde 756. Porém, na África e na Ásia, o Império Muçulmano era dirigido por outro califado, o Abássida, que tinha uma boa relação com os francos. Com a expansão dos árabes muçulmanos, o Império Bizantino havia perdido muitos territórios na Ásia. Os bizantinos também haviam perdido o controle do Mediterrâneo Ocidental, dos muçulmanos. Os francos e os bizantinos eles não tinham uma boa relação. Então, continuando, nas Astúrias tinha o reino cristão de Oviedo, e do lado de lá dos Alpes, o reino dos Lombardos e os estados pontífices, criado pelo seu pai, o Pipino. Tinha o ducado lombardo de Benevento, tinha também o exarcado de Ravenna, que era dos bizantinos, mas os lombardos controlavam desde 751. Esse problema dos lombardos com a igreja aconteceu o seguinte, que após a queda do Império Romano, em 402, durante o reinado do imperador Honório, Ravenna tornou-se a capital do Império Romano, do Ocidente. E após a queda do Império, Odoacro, ele continuou com essa capital. E depois também os ostrogodos, sob o Teodorico o Grande. Depois da Guerra Gótica, o qual o Belisário, general bizantino, conseguiu conquistar esse território. Em 568, o Eboim, que era um rei lombardo, invadiu a Itália bizantina e estabeleceu ali um reino lombardo, posteriormente chamado Reino Itálico. Os lombardos, em sua grande maioria, eles eram arianos e tiveram uma relação meio conturbada com a Igreja de Roma. Porém, gradativamente, eles foram se convertendo ao catolicismo. No século XVII, o território lombardo estava dividido em 35 ducados. E nesse tempo, a Igreja Romana e os bizantinos não estavam se entendendo muito bem. E teve várias questões, uma delas foi a iconoclastia e outras entre o Papa e os bizantinos. Porém, os bizantinos, o que eles fizeram? Os territórios que o Eboino conseguiu conquistar e tal, eles criaram o Exarcado de Ravenna. O que seria o Exarcado de Ravenna? Então, o Exarcado de Ravenna ela foi nada mais nada menos que uma divisão administrativa dos territórios que eles ainda controlavam, né? E o imperador Maurício I tinha pretensão ainda de retomar os territórios que ele havia perdido. Ele organizou esse território em 7 distritos e era controlado pelo exarca. Porém, os lombardos eles foram gradativamente tomando esse território, até
751, quando o último exarca, de nome Eutíquio, foi deposto pelo rei Astolfo. Mas o rei Astolfo ele foi derrotado pelo Pipino Breve, né, que tomou as terras e restabeleceu o domínio da igreja e tal. Então, continuando, do outro lado do Reno, entre o Mar do Norte e o rio Elba e o Fulda, encontrava-se Saché, um país bárbaro, que não tinha muita estrutura política. E tinha os escandinavos da Dinamarca, os eslavos, os veletos, e do outro lado do rio Elba, os ávaros, que eram seminômades, e os turcomanos também, na Panônia. Essa aí era a sua vizinhança, e ele teria que subjugar a todos para conquistar o seu principal objetivo, que era a unificação do Ocidente cristão. Após essa campanha na Aquitânia, ele começou uma campanha contra os saxões. Os saxões chegaram na Gália por volta do meado do século III, por aí. E ali eles se estabeleceram. No século V, os saxões e os ângulos se aproximaram e acabaram se juntando, né? Os saxões eles eram divididos em 4 grupos. Uma parte desse povo aí, dos saxões, acabaram se estabelecendo na Grã-Bretanha. O curioso é que eles foram convidados a entrar na Grã-Bretanha pelo Vertic e acabaram tomando o território dos bretões lá. E a outra parte desse povo, que eram os continentais, eles permaneceram na Gália e preservaram ali sua cultura, sua religião. A Saxônia, ela fazia fronteira com as terras do Reino Franco, ao lado leste. E os dois povos, eles lutavam entre si durante séculos. E eles sempre procuraram conservar sua independência. Porém, desde o ano 748, eles pagavam tributo aos francos. Mas antes do fim do reinado do Pipino, eles pararam de pagar. Em 772, os saxões eles voltaram a se rebelar. E nos anos seguintes, houve vários enfrentamentos entre Carlos Magno e os saxões. Em certa ocasião lá, eles colocaram fogo na igreja, que foi o motivo que o Carlos Magno usou para ir lá e saquear a terra dos caras lá e tal. Nesse primeiro saque, foi um ataque rápido, porque o exército do Carlos Magno ele era muito bem preparado, como eu já falei. Inclusive nesse primeiro saque ele nem levou o exército dele todo, foi uma parte do exército. Chegaram lá e destruíram o santuário deles lá, o Irmensur, que era uma árvore sagrada, uma espécie de totem, onde eles rezavam e agradeciam seus deuses. Também saquearam um grande tesouro que eles guardavam no local sagrado para eles. Porém, é o seguinte, eles eram governados por clãs, e logo ele só atacou uma tribo. Ao terminar esse conflito, ele voltou para casa. Enquanto isso, as outras tribos ficaram com o pé atrás, né? E Viduque, um chefe da tribo Westfália, começou a agrupar as outras tribos, né? Na Itália, o Desidério voltou a avançar. O Papa Adriano I estava apoiando os duques de Spoleto e Benevento contra ele. Então o Desidério invadiu Roma. E em 772, o Papa então pediu ajuda a Carlos Magno. E era tudo que ele queria, né? Ele queria um motivo. O Carlos Magno então atravessou os Alpes com a sua máquina de guerra. E ele sempre levava a família dele nessas campanhas demoradas assim. Levava a esposa, filho, pequeno. E foi tomando o território do Desidério gradativamente, até onde o Desidério se refugiou em Pávia. E o Carlos Magno sitiou a cidade por 9 meses. Depois desse período de 9 meses, ele esteve em Roma, lá para visitar o Papa.
e os dois foram rezar na basílica e tal. E quando ele voltou, o Desidério se entregou. Mas na verdade o que aconteceu foi uma epidemia lá de doença, fome. E o Desidério não teve outra alternativa a não ser se entregar. E o Carlos Magno então se autoproclamou o rei dos Lombardos e Francos. Gratia Dei Rex Francorium et Lombardorium. E também, como a cunhada dele também estava refugiada lá em Pávia, com seus filhos, sobrinhos dele, né? Filhos do Carlomano, ele mandou sequestrar as crianças lá e desapareceram na história. Cada um tem uma teoria, uns dizem que ele foi internado no mosteiro e tal, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu com as crianças. O Desidério ele foi enviado para a abadia de Corbe e obrigado a se tornar um monge. E o resto da sua família também foi neutralizado. Ele devolveu as terras ao Papa, né, as terras que pertenciam à igreja, e doou também outras partes, lá, outros territórios. Então o Papa nomeou um novo duque para Spoleto, que era de sua confiança, né, o Hildebrando. E o ducado de Benevento permaneceu com Arige, que era genro do Desidério. Mas ele teve que fazer juramentos, ele deixou o filho dele, o Grimoaldo, aos cuidados lá dos francos, como tipo uma garantia. Em 776, conquistou o ducado de Friul. Após o Carlomagno ter retornado para a França, iniciou-se uma guerra feroz contra os saxões. O Widukind, ele havia conseguido agrupar as outras tribos saxões e iniciaram a resistência contra o domínio dos francos. E o Carlos Magno partiu para a Saxônia e foi muito sangue. E foram necessárias 18 batalhas para a conquista da Saxônia. E depois dessas inúmeras batalhas e a devastação de diferentes partes lá da Saxônia, o Carlos Magno ele adota uma repressão religiosa e executa quase 5.000 pessoas que se recusaram a se converter ao cristianismo. Esse evento é conhecido como o Massacre de Verdun. Também baixa um decreto, o Capitulare de Partibus Saxoniae, primeiro capítulo saxão. E nesse decreto, entre outras coisas, previa a pena de morte para quem praticasse o paganismo. E também quem cremasse defuntos, se recusasse a batizar seus recém-nascidos e outras coisas. E mais tarde também ele baixou outros decretos, o qual submetia os saxões aos francos. E diante de tudo isso, o Widukind acabou se convertendo, se entregando e tal, se converteu ao cristianismo. Com a incorporação da Saxônia, os seus domínios, chega até o Elba e o Salem, da cabeça do Adriático pelas montanhas da Boêmia e do Danúbio, englobando o país dos bávaros. Entre 782 e 785, ele anexou a Frísia Oriental. Essa região se estende do Golfo Zuiderzee até o Foz do Weser. Surgiram alguns complôs lá contra o Carlos Magno também. Em 785, os nobres e a plebe estavam insatisfeitos com os grandes gastos lá, com a guerra contra os saxões e a grande perda de recursos e homens também, soldados. Então, um dos nobres de sua corte, chamado Hadrad, tramou um complô lá para matar o Carlos Magno. Porém, o Hadrad acabou sendo preso e executado, ele e os seus comparsas. Também em 786, os filhos de Desidério, né, o Aldarges e sua irmã, Aldaperga, tentaram promover uma rebelião na Lombardia. Eles queriam recuperar, né, o reino de seu pai. Mas o Carlos Magno ele foi avisado sobre esse complô e enviou um exército
para a Itália. Os dois acabaram desistindo de iniciar a revolta. A Alda Perga era esposa do Duque de Benevento. Eles tinham também uma irmã, Luteperga, que era a esposa do Tácito III, Duque da Baviera. Em 777, o Carlos Magno recebeu a visita de vários emissários muçulmanos da Espanha, né? Os muçulmanos, eles tiveram uma ascensão muito rápida. Eles invadiram muito rapidamente, principalmente a Península Ibérica, se expandiram muito rápido. Entre essas comunidades haviam também diferenças, desavenças políticas e religiosas entre eles. E o Carlos Magno recebeu emissários de vários governos muçulmanos da Espanha, incluindo o de Barcelona, que se rebelou contra o Emirado de Córdoba. Então o Sulaiman conseguiu convencer o Carlos Magno a invadir Saragoça. E o Carlos Magno então armou uma expedição e partiu para lá em 778. Inclusive o Sulaiman o acompanhou nessa expedição. O que o Carlos Magno fez? Ele enviou duas expedições diferentes. E chegando lá, pouco antes de Saragoça, eles se encontraram e tentaram invadir Saragoça, mas encontraram uma forte resistência e não arrumaram nada. Então o que eles fizeram? Eles retornaram e saquearam Pamplona e foram embora. E quando o exército franco estava atravessando os Pirineus, os bascos, ou vascões, eles atacaram de surpresa o exército franco e mataram muitos soldados francos. O que eles fizeram? Eles deixaram aquela caravana do exército franco passar, como era muito grande, eles esperaram. Quando chegaram no final, eles vieram atacando por trás e devastaram os francos. Eles tacaram um monte de pedregulho em cima das montanhas e depois uma chuva de flecha. Depois atacaram. E depois fugiram para as montanhas, onde ninguém conseguia encontrar eles. Eles conheciam todo o território ali. Inclusive o Eginardo, que é biógrafo e amigo do Carlos Magno, ele fala sobre a canção de Rolando. Na verdade, essa canção foi inspirada num duque, né? Duque Herodrando, que era um vassalo de Carlos Magno. E era prefeito da Marca da Bretanha. E esse conde, ele participou da campanha militar na Península Ibérica e acabou morrendo nessa batalha, né? Essa batalha de Roncesvalles. E acabou virando uma canção. Esse povo basco, ele é um povo antigo, que vivia naquela região ali, próximo ao rio Ebro e as montanhas, né, nos Pirineus. E pouco se sabe desse povo. Provavelmente eles eram compostos por diversos povos diferentes. Porém, eles eram um povo romanizado. E sabe-se que após a queda do Império Romano, vários povos passaram por ali, né? Os suevos, os vândalos, alanos. Por isso que existe essa teoria de que esse povo era formado por vários povos, além dos que já viviam lá, né? E após os visigodos serem expulsos da Gália, como vimos lá no vídeo lá do Clóvis e tal, os visigodos se apossaram da Península Ibérica. Os francos também, eles tomaram terras bascas, ali do lado francês. E mais tarde, em 711, como falamos ainda agora, os muçulmanos entraram na península. Em 2 anos eles já haviam dominado toda a área. Os bascos, eles ficaram entre os francos e os muçulmanos. Mais tarde eles foram crescendo um pouquinho mais e tal, até fundarem o reino de Pamplona e mais tarde Navarra. Mas aí já é uma outra história. Em 781, o seu filho Pipino foi coroado rei da Itália. Em 787 ele invade a Baviera e anexa o Reino Franco. Baviera, como já falei também, era um estado independente e ficava nas fronteiras do grande Reino Franco. O Tácito III, ele havia sido colocado por Pipino, que na verdade era seu tio, como prefeito da Baviera, após a morte do Odilon, que era cunhado de Pipino, que morreu em 748.
Tássilo era primo do Carlos Magno e também um cara muito religioso e muito querido por seus súditos. O Carlos Magno ele havia assinado um tratado, o qual o Tássilo jurava lealdade a ele. E o Grifo, que era um filho bastardo do pai do Pepino, o Carlos Martel, ele tentou se apossar do ducado, mas mais tarde ele acabou morrendo. E em 760, o Tássilo III, já adulto, casou-se com uma filha de Desidério, a Liutperda. Só que o seguinte, aconteceu uma revolta lá na Aquitânia e o Pepino tinha convocado os duques e tal para participar. E ele não foi. Outros historiadores dizem que ele foi, mas chegou lá, ele se recusou a lutar, fugiu no meio da batalha, enfim. E quando o Carlos Magno e o seu irmão assumiram o trono, eles já ficaram com o pé atrás com esse cara, com esse primo deles. Com a disputa entre a igreja e o Desidério, o qual o Carlos Magno acabou se envolvendo lá na Itália, o Tássilo III, como era genro do Desidério e tinha uma boa relação também com a igreja, ele acabou não se envolvendo nesse conflito. E após a vitória lá do Carlos Magno, em sua volta, o Carlos Magno e o Papa, eles resolveram acusar o Tássilo III como traidor. Ele obrigou então o duque Tássilo III a se submeter aos francos. E como a Baviera é um reino semi-independente, o Tássilo acabou criando uma resistência, tentando resistir. E acabou se aliando com os ávaros, mas ele acabou sendo preso. Aí foi enviado para um mosteiro, mas em 794 ele renunciou à pretensão de obter qualquer coisa na Baviera. Inclusive ele é tido como santo pela Igreja Católica. Porém os ávaros continuaram resistindo. Quando Carlos Magno venceu os lombardos, o próximo alvo eram os ávaros. Inclusive ele tinha começado até uma campanha, só que teve que parar por conta da revolta lá dos saxões. A guerra entre os francos e os ávaros ela começou em 788 e foi até 795. O Carlos ele não pretendia as terras ávaras, mas o que ele queria na verdade era torná-los os seus vassalos, né? Ele havia criado algumas marcas, como a marca da Espanha e a marca da Bretanha. E, naturalmente, a próxima seria criar marcas nas fronteiras leste do reino, onde viviam os eslavos. As marcas eram os territórios de fronteiras fortificados. O rei contava com 400 unidades administrativas. Enfim. Mas, porém, entre esses eslavos, o seu maior inimigo seriam os ávaros, que viviam a leste da Baviera. Os ávaros eles eram um povo asiático de origem mongol, assim como os turcos e os hunos. Possivelmente, eles eram descendentes dos hunos, que ocuparam a parte central da Europa, se estendendo em direção ao sudeste, aos Balcãs. Em seguida, eles conseguiram um território que hoje abrange mais ou menos a Áustria, a Hungria, Romênia, Sérvia, Bulgária e também parte ali da Turquia, essa área aí da Barca Ganati. Os ávaros, eles preservaram alguns costumes dos hunos, como a excelência na equitação, né? O uso de arco e flecha. Eles eram exímios atiradores de flecha em movimento, em cima do cavalo. Inclusive dizem até que ciclistas que andam assim em pé, então foi inspirado nos ávaros. E também os ávaros, eles usavam peles de animais como roupas, assim como os hunos, né? E também tinham uma vida seminômade. Com tudo isso, muitas cidades dos ávaros eram prósperas, devido ao comércio e também aos saques. E por isso, eles detinham uma grande riqueza acumulada. Então, naturalmente, isso também foi um atrativo para o Carlos Magno. A guerra entre os francos e os ávaros foi muito longa e também cara para os francos.
e milhares de pessoas morreram nos campos de batalha. Porque os arqueiros ávaros e seus cavalos velozes, eles eram precisos e letais, né? E levou a guerra a se estender por vários anos. E não teve jeito, acabou ele dominando também essa área toda ali da Panônia, Avar Kaghanate. Alguns historiadores sugerem que os ávaros não se renderam, mas foram quase que aniquilados completamente. Inclusive tem um dito medieval que diz desaparecido como um ávaro. No final da guerra lá e tal, a parte que restou dessa população, ela foi encaminhada para outras partes de terras do Reino Franco. E os que conseguiram fugir, eles foram para terras fora do domínio franco. E também com o término da guerra, o Carlos Magno saqueou as cidades e conseguiu um imenso tesouro dos ávaros. Pedras preciosas, muita coisa. E os caras eram saqueadores, piratas e tal, e o tesouro era tão grande que eles precisou de dezenas de carroças para transportar para sua corte. Por outro lado, os ávaros sobreviventes eles não sofreram aquela repressão religiosa como os saxões, né? Mas também sofreram também, mas não tanto quanto os caras, né? Em 792 também, o Carlos Magno descobriu um novo complô contra a sua vida. E os culpados foram também presos e executados. Uma dessas revoltas foi liderada pelo seu filho, o bastardo, o Pipino, o Corcunda. Depois até ele perdeu esse nome e esse nome foi transferido para o outro filho dele. Então esse Pipino Corcunda, ele também, como já falei também, né, ele acabou sendo exilado no mosteiro e pro resto da sua vida. Após a guerra com os ávaros, o Carlos Magno, ele passou a dedicar mais tempo à questão do Estado e da Igreja, né? Ele começou a fiscalizar as terras que ele dominava, vigiando, saber como estavam as coisas e tal. E passou também a dar mais atenção à educação e à cultura. Inclusive, alguns historiadores afirmam que o Carlos Magno era analfabeto. E outros dizem que ele só aprendeu a ler e escrever na fase adulta. Bom, eu particularmente eu penso que, sendo filho de quem ele era, né, por parte de pai e mãe, isso aí é um pouco provável. Contudo, essa é a minha opinião. E também tinha outra questão. Eles alegam que, pelo fato de não haver cartas escritas a punho dele para outras pessoas, isso aí também eu tenho minha humilde opinião também. Pô, o cara, ele vivia em guerra, vivia para guerra, e a mão dele como é que devia ser? E o cara tinha pessoas para fazer isso, cara, uns padres que acompanhavam ele, que escreviam muito bem. O cara podia ter uma letra feia, enfim. É a opinião dos caras lá, o respeito e tudo bem. Bom, os caras também alegam que por volta dos 30 e 40 anos, e despertou o interesse dele pelo conhecimento e pela cultura. E ele intensificou isso na educação de seus filhos, né? Acabou que ele contratou os maiores sábios da época como professor, né, dos seus filhos. Em 791, ele mudou-se para Aquisgrana, e dizem também, os historiadores dizem que era uma cidade medicinal. Bom, e ali ele fez a sua nova capital. Essa cidade atualmente é Áschia, na Alemanha, próxima à fronteira da Bélgica. Então, nessa cidade ele construiu um magnífico palácio, com vários cômodos e tal, onde ele fez bibliotecas e tal, e também uma magnífica capela. E não poupou dinheiro, não poupou gastos. Não teve pena de gastar o tesouro dos ávaros lá nessas duas construções. Ali ele deu mais atenção à educação e à cultura, construiu uma escola no palácio, que atendia os filhos do nobre e umas crianças também da plebe. Mandou construir também várias escolas nas grandes cidades, nas abadias e mosteiros, onde até mulheres tiveram acesso.
numa época em que a mulher era tratada como nada. O Carlos Magno, ele tornou-se muito amigo e um grande admirador do Alcuino, que era um homem de inteligência ordinária, a ponto de o convidar para morar no palácio e coordenar o programa educacional, né, que ele tinha em mente. O Alcuino era de York, na Grã-Bretanha, e ali ensinava-se gramática, astronomia e música, também pintura, história, geografia, filosofia, grego, enfim. O Carlos Magno ele também acabou criando a academia e voltou a ativar os festejos cristãos e as missas, as celebrações ecumênicas. Essas coisas elas haviam sido gradativamente cessadas e as abadias e capelas elas haviam se transformado em depósitos. Ele acabou mandando limpar tudo e tal e voltou a essas atividades. Também incentivou os clérigos a estudar. E em 795, o Papa e seu grande amigo, Adriano, morreu. Em seu lugar, assumiu o Papa Leão III. Porém, esse Papa, ao contrário do Adriano, ele era um cara menos voltado para a luxúria e tal, se me vê, esse tipo de coisa. Ele era um cara de origem humilde e tal. E por isso foi totalmente rejeitado pela nobreza. E passou muito tempo, ele foi acusado de adultério. Em 799, esse Papa ele foi capturado e espancado. E os conspiradores o trancaram num mosteiro também. Ele conseguiu sobreviver e tal, tudo sequelado. Porém, nesse mosteiro, haviam membros que eram favoráveis ao Papa e acabaram ajudando a fugir do cativeiro. Então, o Leão buscou ajuda nos embaixadores francos. Acabou sendo enviado pelo palácio do Carlos Magno e acabou ficando lá como hóspede vários meses, lá, o verão todo lá com o Carlos Magno, há meses. Em 799, o Carlos Magno mandou o Papa retornar a Roma, acompanhado de uma guarda, e também 2 bispos que iriam investigar as acusações e tal. Enfim, no ano de 800, o Carlos Magno, após o falecimento da sua quinta esposa, Liutgarda, ele viajou para Roma com o intuito de coroar o seu filho, Carlos. Como os reis francos, eles tinham o costume de coroar os príncipes ainda em vida de seu pai e como forma de legitimar a sua herança. O Carlos, chegando na Itália, ele convocou um concílio, o qual o Papa jurou sua inocência e tal, e acabou sendo absolvido. E o Carlos Magno o reconduziu ao seu lugar como pontífice e mandou executar os conspiradores. E quando o Papa ele foi reconduzido ao trono, o Papa iria realizar a cerimônia de coroação. E Carlos chegou a Roma em dezembro de 800 e foi aclamado pelo povo e tal, teve uma festa quando sua chegada. Em 25 de dezembro, um pouco antes da coroação do príncipe, o Papa fez um sinal para que o Carlos Magno se ajoelhasse. Então pegou a grande coroa e coroou. O último imperador romano ele havia sido o jovem Rômulo Augusto, que governou por menos de um ano. E depois foi destituído do cargo e banido para o exílio pelo Odoacro. Porém, alguns historiadores eles têm outra opinião. Eles dizem que o Carlos Magno não gostou muito de ter sido coroado pelo Papa e tal. E ele acabou ficando irritado com essa situação. Segundo seu biógrafo e amigo, Eginardo, o rei teria sido pego de surpresa e o Carlos passou a governar como imperador dos romanos, daí até sua morte. Também decidiu criar um novo império cristão, mesclando com a tradição germânica, do qual provinham os francos. Nascia aí o Sacro Império Romano Germânico. E nesse período, ele se voltou mais para cuidar da administração do seu império,
a consolidação e a reformulação das leis, tentou unificar as leis, né? Os direitos, estatutos, impostos, incentivou a educação, a cultura, a arte. E também os padres e bispos puderam exercer cargos públicos. O Carlos retornou em 801 para Aquisgrán, a capital do seu império. Em 801, o Carlos faz uma aliança com o califa de Bagdá e acaba tomando Barcelona e forma a Marca da Espanha. E para consumar a unificação do Império Romano, ele chega a pensar em casar-se com Irene de Bizâncio, mas acaba não concretizando. E Carlos enviou uma embaixada para Bagdá, que hoje é a capital do Iraque, para tratar com o califa um termo de paz entre os cristãos e os muçulmanos acerca da Terra Santa, que estava sob o domínio do califa. O Carlos não tinha pretensão de fazer uma guerra para a conquista da Terra Santa, não era do seu interesse. Isso aí só iria acontecer 2 séculos depois, com as cruzadas e tal. Ele e o califa Harun al-Rashid acabaram tendo uma relação cortês. E acabou que o califa enviou alguns presentes para o Carlos Magno, e entre esses presentes ele enviou um elefante chamado Abu Abbas, o qual o Carlos Magno acabou se afeiçoando por esse animal e acabou até o tratando como um amigo e tal. Em 805 ele cedeu aos bizantinos a cidade de Veneza. Os bizantinos, que na época estavam sob o comando de Nicéforo I Focas. O povo que vivia em Veneza, eles eram simpatizantes do Império Bizantino. Então isso aí tinha causado alguns constrangimentos e tal, e o Carlos Magno preferiu ceder, para mais tarde não ter conflitos, essas coisas assim. E nesse mesmo ano, os piratas mouros começaram a atacar portos na Provença, na Itália, né? E também, vindo do norte, também os vikings começaram a terrorizar também e acabaram trazendo sérios problemas para o Carlos Magno, porque a sua marinha, a Marinha Franca, era muito fraquinha em vista dos vikings, que eram hiper eficientes na navegação e faziam aqueles ataques relâmpagos, saqueando e matando, também destruindo portos, mosteiros, vilas e vilarejos. Porém, em terra firme, ele não era um páreo para o exército do Carlos Magno. Em 810, morreu a irmã do Carlos Magno, Gisla, a qual ele tinha muita afeição. E depois também morreu seu elefante, o Abu Abbas. Também, nesse mesmo ano, o Império foi assolado por uma peste que atacou os gados, né? E ainda por cima, faleceram seus filhos, a sua filha favorita, a Rodrade, e o seu filho Pipino. Carlos Magno mergulhou em uma profunda depressão. Então ele passou a cuidar do testamento e também do seu lado espiritual. Nessa época ele já tinha 68 anos e até pensou em se tornar um monge e tal, se dedicar ao monastério, essas coisas assim, mas acabou que ele não seguiu por esse caminho. Em 811, o seu filho Carlos, o jovem, o qual ele considerava o mais preparado para assumir o seu lugar, né? Ele acabou morrendo misteriosamente. Então restou apenas o Luís, que era tido como um cara meio rebelde e tal. O próprio Carlos Magno, ele não tinha muita firmeza nele, né? E também a corte não achava que ele seria a pessoa ideal para assumir o trono. Até foi sugerido ao Carlos Magno que entregasse o trono para um neto, mudasse as leis e tal, e o Carlos Magno não aceitou. Então ele fez do Luís o imperador mesmo. Em 813 ele chamou o filho dele, passaram um longo período juntos e tal, conversando, ele instruindo com a ajuda de alguns conselheiros e tal. E em setembro daquele ano ele já tinha 70 anos
ele proclamou o Luís como seu sucessor. No dia 28 de janeiro de 814, o Carlos saiu para caçar, como ele sempre fazia, ele gostava. E quando ele retornou ao palácio, ele se sentiu meio fraco, meio adoentado e ficou de cama e tal. E no começo de fevereiro, ele aos 71 anos acabou morrendo, provavelmente vitimado por pleuresia. Ele foi sepultado com muita pompa na Catedral de Aquisgrana. Em seu lugar, assumiu seu filho, Luís o Piedoso. O Carlos Magno ele também foi beatificado por um bispo lá. E em 1165, o Papa Pascoal III o canonizou. Porém, a Igreja Católica ele não reconheceu essa canonização. O Carlos ele reinou por 45 anos e tornou-se um mito e também símbolo do cavaleirismo. Ele é muito venerado pela Igreja e tal, como protetor e como um bom monarca. O Reginaldo, que foi seu biógrafo e amigo, ele escreveu sua biografia intitulada A Vida de Carlos Magno. Porém, na crônica saxã, mostra uma visão completamente distinta sobre o rei. Ela mostra um homem severo e violento, frio, fanático e, enfim. O Sacro Império Romano Germânico ele começou com Carlos Magno, porém se formou um reinado contínuo a partir de Otão I o Grande, o qual foi proclamado imperador em 962. Segundo alguns historiadores, a partir desse momento, a linhagem imperial passaria a ser alemã e não mais franca. Daí o Sacro Império Romano Germânico veio a ser considerado o primeiro Reich. Enfim. Bom, o Carlos Magno ele foi uma figura muito controversa na nossa história. É uma dessas pessoas que fizeram a diferença na passagem pela história. Bom, é bem por aí. É mais ou menos isso aí.